Eu era de uma igreja que não era muito firme teologicamente no passado, né? Presbiteriana. E uma vez, a direção da igreja convidou uma cantora evangélica. Na época não havia gospel, isso é um fenômeno posterior. Mas convidou uma cantora evangélica, e aí num culto de sábado, essa cantora evangélica, ela cantou várias músicas até bonitas, e a igreja foi direcionada para levar o máximo de visitantes. E nós o fizemos. Eu era um adolescente na época. A igreja cheia de visitantes. E depois de cantar muitas músicas, essa mulher fez um apelo lá na frente, tão emocional, que a frente da igreja encheu. Umas 80 pessoas foram para a frente da igreja. Nós, membros, ficamos efusivos, super alegres, porque a gente pensou o seguinte: a nossa igreja vai ter um acréscimo de 80 crentes. A gente ficou super alegres. E eu mesmo, adolescente, eu fazia parte do grupo de evangelização, tal. Então, depois que essas pessoas foram à frente, elas foram conduzidas a um salão social que ficava embaixo da igreja. E aí eu fazia parte da equipe que ia dar os primeiros passos para aqueles convertidos, para que eles firmassem na fé. E nós assim o fizemos. A questão é, meus irmãos, que no domingo de manhã, me diga, dos 80, quantos apareceram na igreja? Dê um chute aí. Nenhum dos 80 que foi lá na frente, dizendo ter recebido Jesus Cristo, apareceu depois. Isso foi altamente frustrante. Mas por que eles não apareceram? Porque eles foram lá para frente, não foi na base de uma conversão genuína e verdadeira. Houve uma manipulação emocional. E na manipulação emocional eles foram lá para frente, entendeu? Então veja qual é o perigo de você usar métodos emocionais ao invés de usar a pregação da palavra. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e você será salvo. A manipulação emocional é outra coisa. Tem fundo musical, tem palavras chavões, que vão ali construindo emocionalmente um cenário, um ambiente. E veja, meus irmãos, manipulação emocional dá certo. As pessoas... há pessoas que são facilmente manipuladas emocionalmente, tá? Isso dá certo. Eu, na mesma época, numa igreja do mesmo presbitério, eu acompanhei outra armadilha. Essa foi mais elaborada. Eles chamaram um pastor para pregar. O pastor fez, e a igreja estava cheia de visitantes também. O pastor fez um sermão muito emocional, e aí no final colocaram uma música de fundo, e o pastor ficou apelando, mas na verdade o apelo dele foi uma armadilha. Foi assim: ele falou no final do sermão, ele falou: olha, eu gostaria agora que todos fechassem os olhos e repetissem a oração que eu vou orar. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, no seu lugar aí, feche os olhos e repita comigo. Aí todo mundo fechou os olhos, inclusive os crentes, e repetiram a oração dele. A oração dele era: perdoa os meus pecados, eu te recebo como Senhor e Salvador. Uma oração assim, digamos, de conversão. Aí ele falou, ainda com os olhos fechados: eu gostaria de pedir que quem fez essa oração com fé levante a mão. A igreja inteira levantou a mão, até os crentes tinham feito oração. Aí ele falou, permaneça com os olhos fechados, agora eu vou pedir um passo de fé, que você se levante e venha até a frente. E eu pensei, ele tinha dito que não ia lá na frente, né? Mas aí, meus irmãos, os crentes não foram, os não crentes se viram constrangidos a ir lá na frente, e foi uma festa, porque aparentemente um monte de gente havia se convertido. Mas não, meus irmãos, isso é um tipo de arapuca, de armadilha emocional, para levar pessoas lá na frente, como se ir à frente de uma igreja fosse conversão. Conversão é muito mais do que levantar a mão e vir à frente de uma igreja, meus irmãos. É você decidir racionalmente e com o coração que você está arrependido dos seus pecados e agora vai seguir a Jesus Cristo. Que Cristo te salvou e você vai segui-lo. Isso é conversão. Então, o meio evangélico está cheio de arapucas emocionais que não são verdadeira evangelização.